Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 16 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nesta manhã sobre o tema Jesus Cristo, a mensagem principal da igreja contemporânea. Esse mês de agosto é o mês de missões, comemorado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em alusão a essa data, eu quero estar refletindo sobre esse tema. Abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e acompanhe o versículo de número 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Feche seus olhos, vamos ter agora um momento de oração. Amado Senhor, estamos diante de Ti, diante da Sua palavra, e queremos agora em família, na noite deste dia, reunidos na nossa casa, pedir que nesse momento do culto que estamos realizando, o Senhor possa estar falando ao nosso coração e trazendo o Teu precioso ensino ao encontro das nossas necessidades espirituais. Fala conosco, Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é o caminho que eu devo seguir? Onde está a verdade? O que é a vida? Observe que estas questões fazem parte da história da humanidade. Desde que o ser humano existe, essas perguntas e outras também fazem parte e acompanham esse homem. A frase de Jesus, então, aqui em João 14,6, é impactante ao nosso coração e nos dá sentido e direção a esses questionamentos. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a pergunta então que salta aos nossos olhos diante do tema Jesus Cristo, a mensagem principal da igreja contemporânea, é a seguinte: quem é Jesus Cristo? Na manhã de hoje, nós analisamos a primeira afirmação, quando nós verificamos, quando ele afirma: eu sou o caminho. Nesta noite, eu quero analisar mais as duas últimas afirmações do nosso Salvador. A primeira, ele diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Os gregos, eles definiam a verdade em termos da harmonia das ideias, na esfera do pensamento, da racionalidade. Para os hebreus, a verdade ela tinha uma relação direta não com a razão em si, não com a lógica em si, mas sim estava relacionada no campo vivencial, no campo do relacionamento. A verdade dos gregos era uma expressão da mente, da lógica e da racionalidade, enquanto a verdade, para os hebreus, era uma expressão do dia a dia existencial. Ou seja, alguém já chegou e disse certa vez: Jesus não é apenas uma verdade conceitual, mas Jesus é a perfeita expressão da harmonia entre o humano ser e a augusta divindade, entre a vontade divina e o humano querer. Jesus, então, ele não é apenas a verdade que satisfaz a nossa mente, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas,
Mas Jesus Cristo é a verdade que dirige os nossos passos. A verdade que guia o nosso comportamento. Ele é a verdade que nos faz tomar decisões e termos comportamentos éticos, morais nessa vida. Jesus Cristo, Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Deus Emanuel. Ele é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade que não fica na teoria, mas Ele entra na vida de alguém e transforma esse indivíduo numa nova criatura. Ele não tira apenas as dúvidas do intelecto, da racionalidade humana, mas Ele desce até o coração, a alma, o espírito, e traz um novo sentido para a existência, um novo sabor, uma nova coloração para toda a vida. Jesus Cristo é a verdade que satisfaz plenamente o ser humano. Mas ele diz também que, além de ser o caminho, como vimos pela manhã, além de ser a verdade, Ele é a vida. Jesus é o autor da vida. Ele é o Criador, estava com o Pai e o Espírito Santo lá no começo, no Gênesis. E João vai dizer isso no seu Evangelho, no capítulo 1, que Ele estava no princípio, porque Ele também é Deus. E Ele participou da criação, mas mais do que isso, Ele também é o mantenedor da criação. Ele gerencia os planetas, o universo, Ele gerencia todas as coisas. Estão nas suas mãos e Ele conduz segundo o seu propósito eterno. Mas nele, nós também nos movemos. Nele, em Jesus, que é a vida, nós também vivemos. Nós andamos, nós respiramos. Nós estamos nos conduzindo nesse planeta, porque nele, aquele que é o autor da vida, nós temos encontrado a motivação para viver. Cremos que, à parte dessa providência, nós iríamos perecer rapidamente. Mas Jesus não é apenas o Criador e o mantenedor dessa vida biológica, humana. Jesus é o autor e mantenedor também da vida espiritual. Palavra zoe do grego, vida espiritual. Ele nos dá vida do alto, vida que vem de cima, vida espiritual que vem ao encontro das nossas necessidades espirituais. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele morreu a nossa morte, para que eu e você possamos viver a vida dele. Por sua morte e por sua ressurreição, ele venceu a morte e ele trouxe luz à imortalidade. E é na morte dele e na ressurreição dele que está a garantia da nossa eternidade junto com ele. Pois se com ele morremos, com ele também viveremos. E se nós crermos nele, ainda que estejamos mortos, viveremos. Agora, todo aquele que nele crê, pode ter a vida eterna. Jesus Cristo, então, é a essência da vida eterna. E a essência da vida e da vida eterna não pode ser outra a não ser conhecê-lo. Assim não há vida espiritual fora dele. Nossas cerimônias são vazias sem ele. Nossos rituais são desprovidos de significados sem ele. Nossa religião é vã
sem Ele. Nosso culto sem Ele não faz sentido. Ele não apenas dá a vida. Jesus Cristo é a própria vida. Sem Jesus, os homens, mesmo vivos biologicamente, andando, trabalhando, estudando, estão mortos espiritualmente. Mas em Jesus, recebem vida plena, abundante e eterna. Por isso, diante dele, do autor da vida e da essência da própria vida, devemos confiar, devemos admirá-lo, devemos segui-lo, devemos entregar a nossa vida a ele. Esta deve ser a mensagem da igreja contemporânea, a mensagem da igreja presbiteriana nesses dias. Jesus Cristo, só Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno seja com todos nós, em nome do Senhor. Amém. Meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Oh, oh, Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber